Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 do curso Desenrola Preta, uma oficina de produção de conteúdo para empreendedoras no Instagram. E olha só, gente, eu sou a Sharon Batista, sou jornalista, social media e estou aí com vocês compartilhando, um pouco desse conteúdo, desse universo que é o Instagram e do quanto ele pode ser bom para o seu negócio. Você que já tem uma marca, que já tem uma empresa, você que está querendo começar o seu empreendimento, ou você que realmente já tem a sua página pessoal e quer transformar em uma página profissional. E olha só, todo esse conteúdo, todo esse curso, ele é feito em realização, em parceria com a Feira Preta, o Instituto Afro-Latinas, e o nome de todo esse projeto, ele é o Latinidades Pretas. Sejam muito bem-vindas e vamos embora para a aula 2. O tema de hoje é conteúdo. Conteúdo. Não basta só você criar a sua página, você precisa pensar qual conteúdo você quer compartilhar com o seu público. E também saber qual público que você quer atingir. Quem é o seu público hoje e onde é que você quer chegar com ele. E aí a primeira dica de hoje, estratégia de conteúdo. Você já sabe mais ou menos o seu negócio. Digamos que você tem uma loja de roupa. E aí você precisa fazer um planejamento de postagens, um planejamento de temas que você vai querer abordar dentro do seu Instagram para poder sempre ali cativar um maior público. Você tem que ter a frequência, eu até falei na aula 1 sobre frequência, né? É quando você se organiza dentro do seu planejamento e escolhe e define datas específicas para você fazer postagens. Um exemplo que pode te ajudar é um tipo de frequência de post, é sobre datas comemorativas. Buscar datas que estejam alinhadas com o seu negócio e aí você já deixa marcado na sua agenda e você já sabe que, por exemplo, no Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio sempre, você vai ter um conteúdo, você vai produzir um conteúdo para publicar no seu Instagram voltado para aquilo. Dia das Crianças, Natal, Páscoa, São João. O próximo tópico é interação. O que é isso? Um seguidor comentou uma foto sua, você interage com ele, você responda a ele. Se você segue alguns perfis de pessoas públicas, você pode ir lá curtir aquela publicação dele, você pode comentar. Isso vai gerar interação com o cliente e possivelmente vai gerar também engajamento, que aí ele reflete no número de curtidas, no número de compartilhamentos, no número de seguidores que você vai receber, e tudo isso lá no final reflete em venda, que é o nosso grande objetivo. O marketing hoje em dia ele tem mudado bastante, não é mais aquele marketing que você diz, compre, use, promoção, compre. Não, ele tem mudado. Então o marketing hoje você conversa, você envolve aquele potencial cliente até concluir a sua venda de fato. E para isso você precisa entregar conteúdo e conteúdo de qualidade para ele. Esse exemplo aqui é o exemplo do Daniel. O Daniel é jornalista, é daqui de Recife, e ele utiliza na rede social dele, tem uma paleta de cores que o caracterizam. Ele também trabalha com redes sociais, então ele passa dicas todos os dias para o cliente, ele passa bastante informações que podem ajudar pessoas que estão buscando aquele mesmo conteúdo. E aí na próxima tela eu falo sobre, para você prestar atenção na dica, posts existem vários tipos. Se você faz um post informativo, você gera autoridade, ou seja, você termina se tornando referência naquela temática. Se você fala sobre dicas, aí você gera uma aproximação, porque você está dando gratuitamente para aquele seu cliente uma dica de como ele pode utilizar uma mesma peça com 3 looks diferentes, né? Voltando para aquela ideia de que você tem uma loja de roupa. Então você está oferecendo gratuitamente para ele uma dica, que ele com certeza vai guardar aquilo e depois vai voltar para comprar com você. E aí, posts compartilháveis. É posts que meio que você consegue, como se você estivesse entendendo aquele seu cliente, que você estivesse sabendo da dor dele, se você estivesse resolvendo um problema dele, e isso gera um alcance maior. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Nubank é um cartão, né? É um banco virtual, onde eles produzem muitos conteúdos no Instagram. E aí eles pensaram possíveis problemas que os clientes deles têm, como por exemplo, como desbloquear o meu cartão,
como eu protejo mais o meu cartão por meio do aplicativo, como eu faço compras pelo método de aproximação. E aí, como é que eu ativo isso? Como é que eu desativo? É seguro? Não é? Então, o próprio Nubank, ele pensa várias possíveis dúvidas do seu cliente e vai postando ao longo da sua frequência, de acordo com o seu planejamento. E aí, ninguém vai chegar para ele para perguntar, porque quem tiver aquela dúvida vai entrar no perfil e já vai tirar. Isso ajuda muito para que não venha perguntas repetitivas para o seu direct, para o seu canal de atendimento. Isso facilita muito. E aí, um outro exemplo, o uso de meme, gente. Meme tem cada vez mais conquistado as pessoas no Instagram. Agora, claro, você tem que saber o meme certo para se trabalhar. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Quem conhece o Dr. Drauzio Varela, ele ficou bastante famoso pelaquela frase, né, minha filha, saudades, né, minha filha. Esse né, minha filha, viralizou. E várias marcas, empresas, pessoas públicas e também pessoas que têm negócios, pessoas, perfis mais privados, começaram a brincar com isso. E aí eu trouxe um exemplo de uma advogada, a Camila Soares, ela é de Minas Gerais, e ela postou assim: saudade de tirar uma foto em frente ao fórum, né, minha filha? Olha só, ela brincou com isso e ela viralizou, gente. Ela deu mais de 1000 curtidas, o perfil dela não é tão grande, né? A média de fotos dela ali dava 200, 300, e aí ela conseguiu quase 1000 curtidas nessa foto. Por quê? Ela precisou mudar e ela publicou essa foto para brincar com os seguidores. E quem é que segue ela? Outros advogados, escritórios de advocacia e também pessoas que acompanham o seu trabalho. E essa frase dela viralizou. Um outro tópico é a importância da copy. Sharon, o que é copy? Copy é o texto que vai na sua arte. É o texto que você utiliza no seu vídeo, na sua foto, na sua arte. Então, dependendo do texto que você colocar, você pode atingir, né, e trazer para você muitas pessoas, muita interação e um alcance muito grande. Um exemplo que eu trago aqui é o dia em que minha mente travou. Quem é social media é criativo, gosta de inovar, inventa moda, né, como a gente costuma dizer. E aí ele compartilhou isso com outros social medias do Brasil inteiro. E aí esse post dele viralizou, gente. Deu quase 3.000 curtidas nesse perfil. E aí na legenda, que nesse caso foi uma legenda grande, ele compartilhou mais o que foi que aconteceu com ele. Mas essa copy, esse texto, atraiu muita gente. E aí imagens e vídeos atraem. Mas o que de fato vende é um bom texto. Nosso próximo tópico. Lembre-se, seu cliente já sabe que você quer que ele compre. O que ele precisa é acreditar que essa é a melhor opção que ele tem. Ou seja, um cliente, um seguidor que entra na sua página e vai ver os produtos, ele já sabe que você quer vender aquele produto. Ele precisa ser convencido que o seu produto é bom o suficiente para ele. Que o seu produto vai resolver o problema ou o desejo dele. E aí, como é que você vai fazer isso? Próximo tópico. Legendas curtas ou grandes? Tanto faz. Olha só. A importância de fazer legendas grandes ou pequenas depende de qual conteúdo você quer passar. Muitas vezes, uma foto, uma arte, ela já entrega tudo que você precisa entregar para o seu cliente. E eu tenho um exemplo para te mostrar. Legenda curta. Nesse caso aqui, a própria arte ela já vem com uma frase: você é boa o suficiente. É meio que uma frase de autoajuda, de empoderamento, para outras pessoas que às vezes estão naquele bloqueio criativo, estão tristes, e aí quem lê isso já se satisfaz. Poucas pessoas realmente vão, nesse caso, olhar para a legenda. E aí, ao lado, eu tenho um exemplo de uma legenda longa, tudo isso do mesmo perfil, tá? Que eu retirei esse exemplo. Podcast para ouvir no home office. E aí, ela compartilha no texto informações sobre esses podcasts. Ela marca os perfis das pessoas que fazem podcast. Ela coloca um carrossel onde cada página ela traz o exemplo, ela traz a foto desse podcast. Então, nesse caso, é válido. Um tá errado ou um tá certo? Não, os dois estão certos. Tudo depende, é um casamento, é um conjunto. A foto com a sua frase e a legenda. E aí você vai identificar até que ponto é mais pertinente em um ou outro. E aí, ó, a mesma aceitação e interação com o público. Nosso próximo tópico, fim da aula 2. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos na próxima aula, na nossa terceira e última aula. Não se esqueçam, me acompanhem no Instagram, @SharonBatista. Ah, e só um lembrete. Eu disponibilizei o Manual do Aluno. O que é isso?
É um e-book, né, um formato em PDF, onde você pode imprimir. Lá vai ter mais algumas dicas e também um espaço para você fazer algumas anotações dessa aula.